Boa noite a todos. Vamos lembrar de desligar os celulares, por favor. A leitura de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Esforço e oração. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Mateus capítulo 14, versículo 23. De vez em quando surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Fechemos os nossos olhos. Busquemos Jesus dentro de nós. A paz, o amor, a esperança. Mestre Jesus, nesse momento em que aqui reunimos em teu santo nome, viemos antes de tudo lhe agradecer pelo dom da vida, lhe agradecer por toda a oportunidade que temos de nos melhorarmos a cada dia. Sabedores que somos, Senhor, da tua presença em todos os lugares, lhe pedimos nesta noite que esteja conosco, inspire o nosso palestrante para que ele possa transmitir para todos nós os teus ensinamentos, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Abençoe-nos, Senhor, estando conosco hoje e para todo sempre, que assim seja. O palestrante da noite é o Márcio Lazaro. Seja bem-vindo. Vão chegados os tempos onde todas as verdades devem ser restabelecidas, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós queremos agradecer a Deus, acima de tudo, e em primeiro lugar, ao nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo na nossa caminhada. Agradecer também aos mentores dessa casa, a vocês por estarem aqui presentes. Ressaltar a importância das pessoas que contribuem para que nós possamos estar aqui. É sempre com uma alegria muito grande, e essa alegria é que faz com que nós superamos o desafio da responsabilidade de estar aqui. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos como o embaixador. E o embaixador não fala de si mesmo.
Então nós não estamos aqui para falar de nós mesmos. Nós estamos aqui para falar sobre o Espiritismo. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu peço a Deus e a Jesus que abençoe a mim e a vocês. E em particular vocês terem paciência para nos escutar. O tema de hoje é perante o mundo. E antes de começar a falar especificamente sobre o tema, eu queria ler essa frase que está no Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Quem falou isso foi Jesus, não é em mim. Aqui. Crede em Jesus. Então, no mundo de hoje, onde nós estamos, se naquela época essa frase era perfeita para a época, é também perfeita para hoje. Perante o mundo onde nós estamos, essa frase é de suma importância. Então gostaria até de ler de novo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em Jesus. Nós vamos voltar agora no tempo. Nós vamos pegar uma cápsula, né? Vamos fazer uma viagem no tempo. Cerca de 3.300 anos atrás. É uma cápsula poderosa, a gente pode viajar bastante. E nessa época, os egípcios dominavam aquela região do Nilo. Dominavam não só a terra, como também o povo hebreu, que eram os seus escravos. Os faraós, que eram os reis, para a população egípcia, não eram só os governantes. Eles eram como semideuses, ou como representantes da divindade aqui na Terra. E esse povo dominava aquela região, tinha escravizado os hebreus. E a filha do faraó tinha um filho, um rapaz muito bonito, em que todos gostavam, inclusive o faraó. Certo dia, ele se desentende com o primogênito do faraó, ou seja, aquele que iria ser o próximo, né? O herdeiro do reino. E nesse desentendimento é revelado a ele que na verdade ele não é egípcio, ele não faz parte daquele povo. E a sua mãe se vê em uma situação que agora tem que lhe contar a verdade. E ela começa contando a ele que certo dia ela ia se banhar no rio e, ao chegar lá com as suas ajudantes, percebem uma cesta perto da relva. Nessa cesta que ela pede para pegar, quando eles abrem, um menino de aproximadamente 3 meses de idade e começa a chorar. E ela vê esse menino, percebe que ele não é egípcio, ele é hebreu, ou seja, ele é filho de escravos e, por consequência, também escravo. Mas esse menino chora e ela tem o seu coração tocado por ele e, com a compaixão, resolve adotar esse menino. Uma menina que estava ali, já uma criança, né? Que estava ali por perto, chega próximo a ela e pergunta se não quer que ela vá, que essa criança vá e traga uma ama hebreia para cuidar desse menino, porque a filha do faraó não tinha ficado grávida, ela não tinha leite, e se não queria que cuidasse desse menino para ela, até ele crescer. Ela aprova, a menina vai, traz uma ama, que na verdade é a própria mãe do menino, e a filha do faraó autoriza que ela cuide do menino, e ainda diz que vai pagá-la por isso. E ela vai, fica com o menino, e cria ele até ele ficar maiorzinho, mas chega um dia que ela devolve ele para a filha do faraó. E assim ele é educado
na realeza, como egípcio, como um príncipe. E a mãe explica a ele que o seu nome, tirado das águas, Moisés, é por isso, porque ele foi resgatado, retirado das águas por ela. Então agora Moisés, com a sua nova realidade da vida, ainda moço, vê que ele não faz parte de nascença do povo egípcio, mas a sua criação, a sua educação é toda de um príncipe. E isso lhe faz ainda mais se incomodar do jeito como os egípcios tratavam o povo hebreu. Certa vez, quando ele está em uma das suas rondas costumeiras, ele vê um egípcio tratando duramente um homem hebreu, da maneira como nós conhecemos de histórias e filmes, como os opressores tratam seus escravos, batendo, sem a menor paciência, querendo retirar daquela pessoa as forças que às vezes ela nem tem mais. E isso lhe toca o seu coração, ele olha para um lado, para o outro, não vê ninguém, vai defender o hebreu, entra em luta corporal com o egípcio, acaba pegando uma pedra e matando o egípcio. Lhe dá medo, ele esconde o corpo na areia e foge. Dias depois, toda aquela história vem à tona. E ele, para não ser condenado à morte pelo faraó, foge de lá. Então, lógico, como ele era, o faraó gostava muito dele, teve uma certa complacência para que ele pudesse fugir. Mas o fato foi que ele fugiu e foi embora. Então aqui é importante que a gente dê uma pausa e a gente observe que Moisés, educado, acostumado, um egípcio da realeza por criação, em um momento perante o mundo, toma uma atitude não do corpo, mas uma atitude moral, uma atitude do espírito imortal, que iria determinar para frente a sua vida. Naquele momento, talvez no ímpeto, ele deixa o seu coração falar mais alto do que a sua razão, o seu cérebro. E ele, perante o mundo, naquele momento, toma a decisão da moral, o que era certo a fazer. Óbvio que ele não fez isso com a intenção de tirar a vida do outro. Ele fez na intenção de defender. Mas isso acabou acontecendo. E a gente continua na história, ele vai para o deserto, depois encontra uma moça, casa-se com ela, tem 2 filhos, cerca de 40 anos se passam. E ele lá no deserto, certa vez, vê um fogo em um arbusto, que o fogo não consumia o arbusto. E ele nem quer olhar para o arbusto, de tanto medo, e Deus fala com ele, como está em algumas escrituras do Velho Testamento. Nós hoje, na doutrina espírita, sabemos que Deus não fala diretamente com os homens, a não ser por intermédio de espíritos superiores. Pergunta 244b do Livro dos Espíritos. E em algumas traduções do Velho Testamento, nós encontramos o termo anjos do Senhor para essa comunicação. Mas esse não é o ponto. O ponto, verdade, é que Moisés está ali, em frente àquele arbusto com fogo que não se consome, e é revelado a ele que ele deveria voltar ao Egito para libertar o povo hebreu da escravidão. Ele começa a argumentar e a considerar das suas chances de ter sucesso naquilo.
porque ele não falava muito bem, ele até usa a expressão de ter a língua pesada, ele não tinha o poder de convencimento, o dom da fala. O povo hebreu não ia acreditar nele. O faraó, que nem era aquele mais que tinha um certo apreço por ele, pelo contrário, era aquele filho que agora era faraó, que ele teve um desentendimento. E vamos pensar logicamente, você foge de uma terra, volta lá e diz ao rei ou ao faraó, olha, eu vim aqui libertar os seus escravos e quero que você permita isso e vou embora com todos eles. Pacificamente, isso não tem muita chance de acontecer. E Moisés considerou tudo isso. Mas Deus falou com ele e mostrou a ele que daria poderes a ele e que estaria com ele todo o tempo. Então, aqui, um outro momento, de novo, para a pausa. Né? Nós vamos... eu esqueci de passar os slides, mas todo mundo pode... essa história já deve ser bastante conhecida. Nós vamos vendo que depois que ele vai para o Egito e ele consegue, né, convencer o faraó a liberar os escravos, obviamente com muito trabalho, né? Aquelas 7 pragas, aquelas coisas todas que acontecem, que nós aqui vamos passar rapidamente sobre a história. Depois ele foge, consegue passar com o povo pelo Mar Vermelho e vai para o deserto. Mais tarde recebe os 10 mandamentos nas tábuas sagradas, que é a primeira revelação da lei de Deus aos homens. Os 10 mandamentos. Que, uma parte, se nós fizéssemos os 10 mandamentos, estaríamos muito bem. Mas a gente tem a tendência de não seguir. Às vezes a gente começa até a não seguir o primeiro. Mas Moisés ali, depois de receber os mandamentos, libertar o povo, né, tudo isso se revela como um legislador do povo e segue a sua caminhada, conduzindo o povo hebreu para fora da escravidão, rumo às terras prometidas. Mas é importante que a gente faça uma outra pausa aqui. E quando Moisés tem aquela cena do arbusto e o fogo que não consumia o arbusto, Moisés tinha uma esposa, 2 filhos, uma vida, de certa forma, boa para a época. Seria o equivalente a hoje a gente dizer que ele estava estabilizado. Naquele momento, novamente, ele toma, perante ao mundo, uma decisão pensando como espírito imortal, pensando com o coração. Óbvio, não com o coração órgão, que o coração órgão não pensa. Quem pensa é o espírito através do cérebro. Mas, quando a gente usa essa figura de linguagem, é com o sentimento, com a alma. É a moral falando mais forte. E ele toma novamente essa atitude moral de seguir o que Deus pedia a ele, ainda que na sua cabeça não tivesse muitas chances de acontecer. E ele consegue ser bem-sucedido. Depois, nós vamos agora voltar à cápsula do tempo e dar um salto para cerca de 2000 ou um pouquinho menos anos atrás. E aí nós vamos nos deparar com a figura de Jesus. Certa vez, o mestre, com seus companheiros, os seus discípulos e os seus seguidores, disse essa frase com relação às leis e seus ensinamentos. Porque Jesus nasceu no povo judeu, o povo que estava mais preparado para receber os seus ensinamentos. Então Jesus era judeu. E ele disse essa frase que está no Evangelho de Mateus: eu não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhe cumprimento. Então Jesus não veio contra a primeira revelação da lei divina. Pelo contrário,
Ele veio dar-lhe cumprimento. E também ensinou muito mais. Revelou para a gente a lei do amor. O que ele mais combateu foi a hipocrisia. Jesus, durante todo o período da história que nós temos relato, aparece combatendo fortemente a hipocrisia, que naquela época dos judeus, os fariseus, saduceus e os escribas eram as figuras que sabiam bastante da lei, mas só sabiam na cabeça, não praticavam. Falavam que deveria ser feito, mas faziam o contrário. Falavam como os outros deveriam agir, mas não agiam daquela forma. Então Jesus combateu duramente a hipocrisia. E nós temos relatos e exemplos dos mais diversos, tanto através de parábolas quanto através de passagens que aconteceram. Jesus veio então trazer a lei do amor. Veio nos ensinar que a vida verdadeira não é a que transcorre aqui na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Ele ensinou o caminho a que esse reino conduz e os meios de nós nos aproximarmos de Deus. Esse é o ensinamento de Jesus. Não veio quebrar a lei de Moisés, mas veio trazer a lei de amor. Veio num povo que estava preparado para receber o Messias, Jesus de Nazaré, o Cristo. Continuando em alguns exemplos do combate de Jesus perante o mundo judeu, um mundo que era visto com onde a hipocrisia era muito praticada, talvez não muito diferente do mundo atual, nós temos a parábola que ele contou, certa vez, do fariseu com o publicano. Quando os dois sobem ao templo para fazer as suas orações, e o publicano, o fariseu, que era os mais entendidos da lei, aqueles que estudavam mais, que conheciam mais, mas que infelizmente conheciam da boca para fora, falavam muito mais do que faziam. Queriam exigir dos outros perfeição quanto eles mesmos não faziam. E o publicano é a referência àqueles pecadores ou pessoas que estão em erro. E por que o publicano? Porque naquela época o povo hebreu estava dominado pelo Império Romano e era obrigado a pagar o tributo. E esse tributo era uma das coisas que eles mais detestavam. Era pagar o imposto. Até hoje a gente ainda mantém, de certa forma, uma certa semelhança. Mas os publicanos eram os judeus que trabalhavam na coleta dos impostos. E eles eram vistos com maus olhos, porque eles trabalhavam para o Império Romano, coletando o dinheiro do próprio povo. E alguns deles realmente enriqueceram de forma ilícita. E o Império Romano fazia, de certa forma, vistas grossas, porque desde que o dinheiro tivesse vindo, não tinha muito problema. Então, a figura do publicano no Evangelho de Jesus está sempre associada ao pecador, ou aquele que está em erro, ou aquele que era colocado um pouco à margem da sociedade pelos outros que entendiam da lei. Então, na parábola do fariseu com o publicano, os dois sobem ao templo para poder orar. E o fariseu, diz assim, eu vou até ler para não errar nenhum pedaço. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Essa foi a prece que Jesus contou que o fariseu fez. E o publicano, que se colocava mais atrás,
sequer tinha a coragem de se levar o rosto e abrir os olhos para o templo ou para Deus. E dizia assim: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Então Jesus conta aqui nessa parábola, quando eles voltaram para suas casas ou eles desceram do templo, o publicano foi abençoado e o fariseu não. Porque o fariseu se colocava acima dos outros e o publicano era humilde de coração. Porque se nós nos colocarmos acima dos outros, nós não seremos abençoados por Deus. Ao passo que se nós somos humildes e reconhecemos determinados erros, isso é bem visto aos olhos de Deus. E aqui vou fazer uma revelação, de certa forma, porque certo dia eu estava refletindo e pensando um pouco, e se não vou entrar em detalhes sobre o que era, não adianta ficar curioso. Mas estava pensando comigo mesmo, e fiquei alguns minutos pensando, né, sobre várias coisas. E me veio na mente essa passagem, né? essa parábola do publicano e do fariseu. E eu pensei realmente, será que eu sou publicano ou será que eu sou o fariseu moderno? Será que se eu visse Jesus hoje, ele me contasse essa história, de que lado eu estaria? E essa é uma pergunta que, se alguém quiser se fazer, eu convido a se fazer. Aonde será que nós estamos mais? Será que somos os fariseus modernos de hoje? Ou será que eu sou o publicano? Não preciso estar necessariamente em erro, mas será que eu sou humilde? Ou será que eu me coloco acima dos outros? E lógico que eu não vou contar qual foi a minha conclusão, porque de certa forma eu tenho que guardar um certo motivo para as pessoas me convidarem de novo para poder voltar aqui. Então na próxima vez a gente comenta melhor. Mas de outra vez, onde tem uma outra passagem também de uma atitude de Jesus, né, perante ao mundo, certa vez os fariseus sempre viam na figura dele essa figura problemática do ponto de vista que trazia à tona a hipocrisia. E sempre procuravam pegá-lo em ciladas. Né? E o tributo, né, o imposto, era mandado, era obrigatório por Roma, que dominava a região. Então, tentando pegar Jesus em uma cilada, viraram a ele e disseram: é justo pagar o tributo? Lembrando que os judeus detestavam aquela coisa da cobrança de impostos. Jesus, muito perspicaz e muito sabidamente, percebendo a malícia e a intenção daqueles que vieram, o chamando até mesmo de mestre, né? Porque quem quer dar uma volta geralmente faz uma coisa assim. Então, mestre, é justo, é válido pagarmos o tributo? Jesus então pede umas moedas que estavam ali, ele dá umas moedas, ele pergunta de quem é essa face que está na moeda. E do lado da moeda tinha a face de César. Então Jesus diz essa frase fantástica: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Novamente, perante ao mundo, uma decisão importante, consciente, sem se corromper, mas correta. Em outra passagem, Jesus foi levado diante a Pilatos. Lá ocorre aquele diálogo onde Pilatos pergunta a ele se ele é rei, né? Porque os judeus levam
Jesus a Pilatos, dizendo que ele se declarava o rei dos judeus e que era uma ameaça e tudo mais, e queria fazer uma revelação. E Pilatos, alguns historiadores acham que sim, outros não, mas o Império Romano não via uma ameaça em Jesus, uma ameaça ao Império. Jesus não queria fazer uma revolução. Para o Império Romano, Jesus não oferecia nenhum risco. Pilatos, no entanto, não queria desagradar a liderança religiosa da época, porque ele tinha aspirações de crescer politicamente. Então, ele vai tentando convencer o povo de que não fizesse aquilo. Então, Jesus poderia, naquele momento, sucumbir e falar com: olha, eu não estou aqui para fazer nada disso, e isso é um engano e tudo mais. Mas não, Jesus se manteve com a missão que tinha, com o espírito perfeito que já era, onde não poderia abrir exceções, onde não poderia desviar do caminho por causa do corpo. A escolha da alma, a escolha da moral, sempre sobrepondo a escolha do corpo. Já Pilatos sabia que Jesus era justo. E ele até mesmo oferece trocar e dar duas opções para as pessoas escolher. O ladrão Barrabás, conhecido criminoso, e Jesus. E para não decidir e não se colocar ali naquela participação, ele faz aquela famosa cena de lavar as mãos, dizendo: eu não tomo partido nessa decisão. Essa decisão é sua, do povo judeu. Com o pensamento de que, ao lavar as mãos, ao tirar aquela decisão dele, ele tem autoridade sobre aquilo. E nesse momento, o culpado é solto e o justo condenado. Nós hoje, a doutrina espírita vem nos trazer um ensinamento importantíssimo, ou vem nos relembrar um ensinamento importantíssimo. Não basta não fazer o mal. É importante uma ação positiva. Nós precisamos fazer o bem. Porque todo mal que decorrer da minha ausência de ação, eu também sou responsável. Então, se Pilatos resolve não tomar partido, até tenta um pouco que aquilo não acontecesse, mas ele tinha o poder de decisão e ele resolve, com o lavar das mãos, não tomar atitude daquilo. As consequências daquele ato são também de sua responsabilidade. Quantas vezes nós, perante o mundo, podemos tirar e ter uma decisão, uma responsabilidade, uma atitude, e por interesse, ou até mesmo por covardia, decidimos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Outro caso, outra passagem de Jesus, quando ele desce do monte, trazem a ele uma mulher que foi pega em adultério. E a lei, naquela época, era clara. Então, para tentar Jesus, ver se ele entrava em contradição, trazem essa mulher que foi pega em erro, em adultério, e a lei sendo clara, perguntam a Jesus o que é que devem fazer. Se eles devem apedrejar a mulher até a morte, porque essa era a lei. Jesus, muito sabiamente, como Espírito perfeito que era e que é até hoje,
continua a escrever na areia e, com a insistência, diz a eles: aquele que estiver sem erro, que atire a primeira pedra. E aí, aqueles que eram mais velhos foram pegando as suas pedras, largando no chão e indo embora, seguido pelos mais novos. Dá para a gente ter uma ideia de que as pessoas que viveram mais estão com um pouco mais de consciência, para não falar erro. Mas, naquele momento, perante o mundo, a atitude de Jesus de não condenar a pessoa pega em erro é uma atitude da moral. Muitas vezes, nós não só julgamos os outros, como também condenamos e fazemos muitos passos para frente. Aqui, e nem o Espiritismo, e muito menos Jesus, fazia apologia ao crime. Não é isso. Mas o exemplo dessa mulher adúltera é um exemplo importantíssimo. E a moral do Cristo, os ensinamentos morais de Jesus, esses não têm como serem combatidos. Se a gente pegar os atos da vida comum de Jesus, os milagres, as predições, tudo isso, várias pessoas atacam. Mas os ensinamentos morais do Cristo, até mesmo quem não acredita em nada, fica sem argumentos. Então a gente tem que prestar atenção. Quando nós estamos em determinadas situações, perante o mundo, qual é a minha atitude? Eu tomo uma atitude que beneficia o meu corpo, ou esta encarnação, ou eu tomo uma atitude pensando como espírito imortal que sou? Ou pensando como coração, se nós quisermos usar a analogia do órgão do sentimento. O Espiritismo, agora nós voltamos na nossa cápsula do tempo para os dias atuais. O Espiritismo tem um tríplice aspecto. Todos nós aqui sabemos, para aquelas pessoas que não sabem, estão vindo pela primeira vez ou simplesmente não sabem, o Espiritismo é uma filosofia, ele é uma ciência e também uma religião. Vem revelar as verdades que não poderiam ser reveladas naquela época, porque os espíritos encarnados naquela época, muitos de nós, não iriam compreender. Então o Espiritismo vem para revelar essas verdades e confirmar as outras leis. Ele traz o retorno às raízes do cristianismo, porque muitos anos se passaram aonde nós, e aqui é importante a gente não levar esse nós muito ao pé da letra, porque não foi necessariamente nós, mas é muito importante a gente evitar apontar o dedo para os outros e para outras filosofias religiosas. Então nós vamos usar a expressão nós. Nós deturpamos os ensinamentos do Cristo durante esses anos todos. Então o Espiritismo vem trazer os ensinamentos e a volta às raízes do cristianismo. O que algumas pessoas, algumas vezes nós escutamos com a volta ao cristianismo primitivo. Eu até evitei de usar essa expressão primitivo, que parece uma coisa assim meio antiga. Talvez seja a minha ineficiência em entender as palavras. Por isso eu usei raízes ao invés de primitivo. E outro ponto importante do Espiritismo é trazer o foco nos ensinamentos morais de Jesus. Como eu falei anteriormente, nós temos na história
dos testamentos, do Novo Testamento, dos vários evangelhos, nós temos as passagens comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições. Mas o Espiritismo, ainda que use esses outros exemplos, foca no ensino moral do Cristo. Isso é importante que a gente entenda, porque o Espiritismo vem trazer a verdade de volta à tona, vem ensinar coisas que às vezes, ou que nós não estávamos preparados para entender. O Espiritismo diz que Deus existe, Deus é único, é o Criador de todas as coisas no universo, das estrelas até nós, os animais, as plantas. Que o Espírito existe além da matéria, de que ele sobrevive à morte do corpo, de que todos nós somos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber, e que somos levados a um convite à perfeição, através das diversas reencarnações que temos. Então nós não temos uma única vida, e essa vida aqui não é a vida real. A vida real é a vida do espírito. Nós usamos muitas vezes a expressão o meu espírito. Nós estamos tão acostumados no corpo que o espírito parece uma coisa que me pertence, quando na verdade eu deveria usar sempre a expressão o meu corpo, porque eu sou o espírito. Mas isso faz parte do nosso processo de aprendizado. E o espiritismo perante o mundo, o espírita perante o mundo, como deve ser a atitude do espírita perante o mundo? Talvez não como a de Moisés, talvez nós ainda não temos essa capacidade, nós não temos a capacidade ainda de agir como Jesus. Mas esses são modelos. Todos os profetas, quem quiser saber mais informações sobre isso, ainda que a gente às vezes conheça essas histórias, já escutou alguma vez, mas estão tudo escrito. A história de Moisés está no Êxodo, no Velho Testamento, tem várias traduções. É tão bonita. A história de Jesus, as suas passagens, as suas expressões, as suas reações, tudo detalhado nos evangelhos. Como deve ser a nossa atitude perante o mundo? Porque nós somos colocados em desafios e em situações quase que o tempo todo. Desde as coisas mais simples, às vezes a outras muito complexas. O Espiritismo traz para nós, além dos ensinamentos, a consolação. Por que a consolação? Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes do que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos do Espírito do Senhor. Ele traz a consolação porque explica de onde vêm as coisas, de onde eu venho e para onde eu vou. Explica-se as dores que eu tenho hoje não são atitudes minhas de ontem, elas são atitudes de outra encarnação. Confirma de que Deus é um Pai amoroso, não um Pai punitivo. Que Deus não é aquele ser que se compraz de impor uma coisa ruim a seus filhos. Ele dá a esperança e a certeza na vida futura. O Espiritismo traz a nós, espíritas, a esperança e a certeza na vida futura. A certeza de um próximo futuro mais ditoso a sustenta e anima. Daí tira ela uma calma e uma resignação tão úteis à saída do corpo, à saúde do corpo, quanto a da alma.
Às vezes nós somos colocados em determinadas situações que as pessoas até perguntam o que você acredita ou qual a sua religião, né? A pergunta mais comum. E porque não que o espírita seja uma pessoa super calma, que não é isso, mas conhecer os ensinamentos espíritas de volta aos ensinamentos de Jesus, dar a nós espíritas calma, aquele ensinamento e uma pergunta muito às vezes que nem as pessoas nem leem muito, mas o que não é feito hoje será feito amanhã. Não é que nós devemos deixar as coisas para amanhã, mas é o que não vai ser feito, não é feito hoje, vai ser feito amanhã. Ou seja, nós temos outras chances. Deus vai nos dar quantas chances forem necessárias para que nós acertamos. Não é para nós ficarmos preguiçosos, mas é para que nós possamos evoluir. Quantas encarnações nós vamos ter? Quantas forem necessárias. Não existe um número limitado. O Espiritismo, para o espírita, é o Consolador prometido por Jesus. O Consolador que meu Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Palavras de Jesus, em que o Espiritismo traz todos os ensinamentos do Cristo, toda a moral cristã e mais outros tantos ensinamentos que não poderiam ser revelados naquela época, como Jesus disse, porque eles ainda não estão preparados. O Espiritismo traz também a responsabilidade. Esse é um ponto que nem sempre é muito popular, porque no Espiritismo muitas vezes consegue angariar muitos adeptos, mas ao conhecer da responsabilidade, alguns dos adeptos muito superficiais resolvem não continuar. Por quê? Porque agora você é responsável pelas suas atitudes. Na verdade, não é que agora isso começou a funcionar, isso sempre foi assim. É que agora você sabe que se a sua felicidade ou a sua infelicidade vai ser o que você faz hoje. Isso é uma coisa importantíssima no Espiritismo. Essa consciência de que você é o semeador do seu futuro. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Definição de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito famosa, todos nós já ouvimos falar, mais de uma vez, provavelmente. Mas será que estamos fazendo isso perante o mundo? Será que estamos tentando domar as nossas más tendências? Ou será que nós estamos tomando o caminho mais curto? Será que nós estamos, como Jesus nos alertou, indo pela porta larga ou fazendo esforço para passar pela porta estreita? São questionamentos que eu me fiz e que convido a vocês também a fazerem. Esse tema, perante o mundo, é de uma mensagem do Livro da Esperança, do Espírito Emmanuel, pela psicografia do Francisco Cândido Xavier. E aqui eu peguei alguns pedaços para que a gente possa ver, porque é uma mensagem muito bonita. E uma mensagem de despertar. Né? Clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo, bendita Universidade do Espírito, delapidada por inúmeras gerações, te inclui entre aqueles de quem espera cooperação para construir a própria felicidade. Casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas,
e obras que edificas solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem rogam-te bom ânimo, doentes que te buscam suspiram por melhoras. Criaturas que te rodeiam pedem-te amparo e compreensão para que eles acrescentem a coragem. Coisas que te cercam requisitam proteção e entendimento para que lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos. Não maldigais a terra que te abençoa. Então, quando a gente está perante o mundo, muitas vezes nós nos colocamos na posição de querer, de pedir, de receber. E muitas vezes, por isso não acontecer, nós reclamamos. E se a dor for muito forte, ou melhor, o ser muito fraco, nós blasfemamos contra Deus. Então, essa mensagem perante o mundo traz uma reflexão de que essa posição de querer, de ser saciado, de esperar do mundo tudo aquilo que nós queremos, que nós precisamos, ao passo que nós deveríamos dar para poder receber. Não é assim o ensinamento? É dando que se recebe. E é perdoando que se é perdoado. Não é? Então a mensagem termina assim. Afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é um mundo que espera confiantemente por ti. É a troca da visão. Ou melhor dizendo, é o melhoramento da nossa visão do mundo. Perante o mundo, nós não precisamos tomar atitudes puramente pensando na nossa carne, esquecendo do nosso espírito, ou esquecendo que somos espíritos imortais. Não devemos tomar atitudes pensando no ganho fácil, nas coisas a curto prazo. Nós devemos lembrar que somos seres imortais, que teremos outras reencarnações, que não devemos empurrar o trabalho para frente, mas se não consigo fazer hoje, vou tentar amanhã. Não sei se alguém notou, mas essa mudança de visão, ou essa visão que nós vamos desenvolvendo, foi capturada de uma forma assim, muito simplística com o fundo da imagem, em que foi trocando de uma imagem fora de foco para uma imagem mais focada. Essa foi uma visão um pouco simples que eu pensei. Nós pensamos para que pudesse ilustrar um pouco de como deve ser a nossa atitude perante o mundo. Antes, o homem ou a mulher velha. Hoje, o homem e a mulher novos. Olhando o mundo com melhores olhos. Que se eu coloco o foco nessa ilustração que está aqui, de que o mundo é assim, e de que eu quero as coisas venham até mim, eu posso ganhar asas, liberdade, eu posso ganhar uma outra visão sobre o mundo. E ao invés de querer, esperar, exigir e exigir, que eu possa oferecer. Porque nós somos responsáveis
pela nossa felicidade. Jesus veio aqui, Ele, Espírito Perfeito, encarnou entre nós para nos ensinar e nos mostrar, pelo exemplo, como deveríamos fazer. A lei do amor. Como nós deveremos nos portar durante o mundo. E essa mensagem do Espírito de Verdade, ou um trecho da mensagem, sintetiza essa visão de que nós somos os responsáveis. Eu gosto muito dessa mensagem, até pela beleza que ela tem como uma poesia, onde no finalzinho da mensagem diz assim: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar-nos um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que queres modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes artífices da vossa imortalidade. Nós somos os artífices da nossa imortalidade. Perante o mundo, nós devemos tomar as atitudes corretas, com o pensamento sempre em quem nós verdadeiramente somos, espíritos imortais com destino à felicidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Vamos